delação. E falando na defesa do Bolsonaro, a estratégia foi, hoje, não é, Aline, desqualificar um que tirou a cadeira primeiro, foi o Mauro Cid, né? Tirou a cadeira do Bolsonaro lá atrás. E hoje a estratégia de defesa do Bolsonaro, do advogado dele, foi tentar desqualificar a delação de Mauro Cid. Não foi isso, Aline? Isso mesmo, Ananias. Não tem nenhuma novidade, porque a gente já tinha cantado essa pedra faz tempo. E o que me impressiona realmente é a falta de novidade, sim, porque está tudo transcorrendo como já se previa. O advogado descredibiliza mais uma vez a delação de Mauro Cid, fala a respeito de tantas contradições, fala a respeito também reclama um pouco sobre não ter tido acesso aos autos com antecedência devida. Enfim, eu queria colocar a fala dele e depois eu faço meu comentário em cima do que ele fala. A questão da delação é ele que realmente foi chamado para depor 11, 12, 13, 14, 15, 16 vezes. Mas nas 16 vezes ele mudou de versão diversas vezes. E isso não sou eu que estou dizendo. Na verdade, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, no último relatório de novembro, quando se disse que ele tinha inúmeras omissões e contradições. Que este homem não é confiável. É tão simples quanto isso. Agora que ele está desmoralizado porque pego na mentira pela enésima vez. Não é pela primeira vez, pela enésima vez. E agora com duas questões. Ele rompeu a delação formalmente, porque ele, na verdade, rompeu o contrato, ele mentiu e ele colocou sua voluntariedade em xeque. Ele ataca diretamente o Mauro Cid porque é aquilo que diretamente incrimina de forma mais veemente o Bolsonaro. Que era o Mauro Cid, que era o ajudante de ordens, que era quem se comunicava com o Bolsonaro, comunicava as outras pessoas com o Bolsonaro. Então, diretamente, de forma mais incisiva, é a delação do Mauro Cid que mais coloca o Bolsonaro nesse cenário do golpe, né, do 8 de janeiro. Sim, lembrando que a delação é uma delação por si, mas não é o fato que está levando a esse desfecho. O fato é que há muita prova, há muito levantamento feito. Inclusive a minuta do golpe. Que não... aí é uma prova material muito clara. Né? As lives. Não então, adianta. A delação é só uma parte. É uma pequena parte. Kátia. Do contexto. Aí, assim, duas coisas podem estar acontecendo, no meu ver. Ou estão tendo a certeza, né, ali dessa costura pela anistia, ou seja, da anulação pelo Congresso daquilo que o STF for definir, ou realmente é o abandono total do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que é a figura central desse processo. E essa estratégia, que já vem desde lá atrás, né, de desqualificar as provas e principalmente colocar ali o ministro Alexandre de Moraes no centro como figura que tem que ser descredibilizada, né, com a pecha, a aura de perseguidor, hoje ficou mais evidenciado em todos os advogados, né, na estratégia de todos os advogados. Ninguém falou em mérito, ninguém nega, né, só desqualifica as provas que são apresentadas. E os ministros, ali essa pegadinha, entre aspas, da Carmen Lúcia também foi muito nesse sentido, né? Todo mundo nega. Se todo mundo nega, por que você estava tentando convencer, né, o seu cliente a não fazer algo que todo mundo está negando, né? E hoje ficou muito claro que ou por isso, ou por terem certeza que vão ser condenados, mas o Congresso vai dar anistia, né, fazer o liberar geral de novo, outra vez, a gente vai ver esse filme, ou porque realmente, e acho que são as duas coisas, né? Agora, quem está abraçando o ex-presidente Jair Bolsonaro é aí essa articulação da direita, essa articulação do União Brasil, progressistas, republicanos, para tentar livrar
ele aí da cadeia. Cíntia. Exatamente. Eu fico com a história da anistia, Kátia. Eu acho que ele não vai ser abandonado por um motivo muito simples. Só porque tem eleições no ano que vem e todos os que estão com ele estão interessados em vencer a eleição. 20% Esse dele, é o né? único motivo. E acho que a linha é essa mesmo. Eu não sei se a gente vai rodar aquele outro trecho, não, né? Qual é o outro trecho? É o trecho em que ele diz que o César Bittencourt fala que o Bolsonaro foi dragado para os fatos. Tem esse vídeo? Significa o quê? Não, se não tiver, eu falo rapidamente. Sim, vamos botar. Roda aí então pra vamos gente, lá. então. Presidente, Pois não, ministra Carmen. Andreu, pudesse apenas, doutor Andreu, fazer um esclarecimento, porque Vossa Senhoria, eu copiei aqui 5 vezes, diz que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria... Volta. Não é esse Bom, vídeo, esse a gente já viu, vai lá, Cíntia. assim, ele fala que é o que foi, né, o grande destaque da defesa do Bolsonaro hoje. Ele disse o seguinte: Bolsonaro foi dragado para os fatos. Quando ele diz isso, eu penso o seguinte: ele está desconstruindo a imagem do Bolsonaro. Quem é o Bolsonaro? Era o chefe de Estado, era o presidente. Quem convocou a reunião com os embaixadores? O presidente. Quem estava na visão do advogado do Paulo Sérgio Nogueira com interesse? O Bolsonaro. Quem lançou pela primeira vez no Brasil essa ideia sistemática de que o sistema eleitoral não é confiável? Bolsonaro. Logo que se elegeu. Ainda na eleição. Vocês lembram disso? Então, está muito claro que o advogado está tentando fazer o seguinte: ele era um covarde. E isso é uma baita de uma desconstrução de imagem, porque você vai sair de um julgamento provavelmente condenado e ainda com a pecha de covarde, porque o seu advogado deixou isso muito claro. E ele deixa claro quando ele diz não merece uma pena de 30 anos, ele deixa claro numa série de momentos. E eu queria entender também, eu queria que a Carmelúcia tivesse feito essa pergunta para o advogado. Quando ele fala que o Bolsonaro foi dragado, quem era, então, do ponto de vista do advogado de Bolsonaro, que estava com a ideia do golpe? Eram as Forças Armadas? Era o PL, Valdemar da Costa Neto? Quem foi que dragou? Ou eram aqueles aloprados lá do 8 de janeiro? As velhinhas, o povo que está preso, a cabeleireira. Eram essas pessoas que levaram Bolsonaro, porque dragar significa o quê? Né? Você é chupado ali, não é isso que faz uma draga? No rio, lá com a areia? Então, ele está dizendo o seguinte: Bolsonaro foi levado. Mas você tem que decidir, ele é o capitão que ou leva não todo mundo, ou ele é alguém que é levado. E aí a tática de cada um é aquilo que você já falou, que o Osmando já falou, que é o seguinte: salvar-se a si mesmo e deixar os outros na fogueira. Então, todo aquele chororô com as pessoas que foram condenadas, isso acabou, gente. Eu quero saber o que estão pensando as famílias daquelas pessoas quando veem isso, porque nem se fala delas. Sim. Você já percebeu também, Verdade. né? Nem se fala delas. Osmando. Elas não existem. É terrível. Todos ficam querendo tirar sair da reta, né? A gente não pode usar a expressão correta, expressão habitual, mas todos querem sair da cena do crime e todos terminam empurrando o Bolsonaro ou desclassificando, desmoralizando o Bolsonaro, como a Cíntia falou. Hoje, no depoimento do advogado, na fala dele, do Andrei Farias, ele diz algo que eu acho fundamental. É mais uma pá de cal em cima do Bolsonaro. Ele diz que o depoimento da principal testemunha da acusação é contundente, que é o brigadeiro Batista Júnior. Ele está se referindo ao depoimento do brigadeiro Batista Júnior. É contundente, é acachapante em falar que é o general Paulo Sérgio
atuou para demover o presidente da República de incursar, esse deve ser incursionar, né? De caminhar por qualquer medida de exceção. Um outro, lá na frente, advogado do general Heleno, diz que o general Heleno procurou se afastar, se desligar do Bolsonaro ainda no governo, sobretudo depois da entrada do Centrão. Quando os ministros do Centrão assumiram, o general começou a se afastar, não pôde ainda se afastar por completo, porque continuou ministro e continuou sendo fiel ao Bolsonaro. Então, vê-se que todos confirmam que Bolsonaro comandou o golpe, que houve tentativa de golpe e que isso foi comandado por Bolsonaro e que todos estão tirando o caminho da reta. Mas tem um detalhe. Na próxima semana, a partir da terça-feira, a gente vai começar, quando começar a ouvir os votos dos ministros, nos seus votos, eles vão trazer os elementos de provas que a defesa tenta esconder hoje, tentando demolir, tentando remover o valor da delação premiada do Mauro Cid. Mas, nos votos dos ministros, a gente vai saber, tintim por tintim, que, a partir da delação, a Polícia Federal foi atrás de tudo que ele indicava e levantou provas que são irrefutáveis. Concluir, Cátia.